Olá, eu sou o professor Elson Gomes, de português, e tenho uma boa experiência nessa área de concurso. E nós estamos inaugurando com vocês um bate-papo, o Café com Mestre tem como objetivo orientá-los e às vezes até dar um suporte para que você se sinta mais seguro na preparação dos concursos, para os concursos. Então nós vamos ter conversas aqui com pessoas específicas da área de concurso, professores, pedagogos, e também nós vamos conversar com pessoas que sejam de atividades afins. Nós vamos conversar aqui com psicólogos, com sociólogos, com economistas, com pessoas da área jurídica, que vão também dar esse suporte para você. Eu acredito que é um momento para você se sentir mais seguro e com certeza você vai ter uma orientação adequada, até mesmo para saber como estudar para concurso, que é o grande objetivo hoje, é como estudar para concurso. Porque às vezes você tem o tempo, às vezes você tem a disponibilidade, você tem um recurso, mas é preciso saber como estudar. Isso aí pode, inclusive, economizar muito tempo e direcionar com foco para aquele que interessa, principalmente as grandes bancas de concurso no Brasil. O concurso ele sempre vai existir porque ele tem uma previsão legal, é constitucional. O que ocorre no Brasil é que essa questão da demanda de concurso varia muito de governo para governo. Então, em geral, os governos atuam nessa área econômica, principalmente no que se trata ao serviço público. Quando se fala em enxugar a máquina, a primeira situação que eles enfocam é a questão do serviço público. Mas há vacâncias sempre haverá vacância, então sempre haverá concurso. Eles vão aos poucos sendo mais seletivos, e isso você tem que ficar atento. Então, por exemplo, o quantitativo de vagas diminui. Isso significa dizer que você vai ter que estudar mais, porque a concorrência vai ser ainda maior. E aí você tem que saber também que o concurso ele se divide em áreas. Ele se dá também através dos 3 poderes. E aí você tem, por exemplo, poder central, poder estadual, poder municipal. Então, nessas 3 áreas, sempre haverá concurso. Sempre haverá necessidade do serviço público, porque isso é uma obrigação. Como eu falei, isso é uma questão legal prevista na Constituição e os governos têm que seguir, têm que obedecer. Nós temos de observar o seguinte: o concurso ele se dá em áreas diferentes. Então você tem, por exemplo, você tem a área jurídica, você tem a área de bancários, a área de segurança, você tem legislativo, você tem os tribunais, você tem várias áreas. O grau de dificuldade depende muito dessas áreas. Então, por exemplo, os concursos para tribunais são muito requisitados, o que significa dizer que você vai ter uma competição, uma concorrência muito maior, não só pela quantidade, mas principalmente pela qualidade dos concurseiros. Então você tem de estar entre eles, e para isso você tem que saber como estudar, porque o como estudar às vezes é mais importante do que você ter o tempo para estudar. E esse como estudar significa dizer que você tem que fazer a sua programação, mas existe uma programação que é comum. Por exemplo, você tem que ter um bom ambiente de estudo. Esse ambiente, por exemplo, requer em primeiro lugar o silêncio, requer em primeiro lugar que você esteja direcionado para aquele estudo. Depois, você tem que ter uma boa bibliografia, não precisa ser uma grande quantidade de livros, você precisa ter os livros indicados. Quem vai indicar esse livro? Ou é o seu professor, ou então é aquela pessoa que já passou em vários concursos em primeiro lugar, pessoa que já estuda há muito tempo. Além disso, você vai ter que também investir. Então você precisa fazer um curso presencial, você precisa também, se for possível, ter um curso online. E você vai se cercando, então, dentro dessa seara de concurso. E você vai perceber que os comportamentos vão mudando. Você precisa, por exemplo, ter uma nova rotina, criar novos hábitos, ter novos laços de amizades. Você precisa ter a presença da família, entendendo que você está estudando.
E além disso, tem outros fatores também que fazem parte desse estudo. Por exemplo, você tem que estar bem fisicamente, uma boa alimentação, você tem que estar bem também mentalmente, sem muitas preocupações, né? Sem muitas relações que às vezes prejudicam o seu emocional, o seu sentimental. Então o concurseiro, ele é uma pessoa à parte hoje da sociedade. Ele tem que saber priorizar aquilo que ele quer. O tempo dele tem que ser dedicado aos estudos. É claro que todos nós temos uma rotina já pré-estabelecida. Temos que dar atenção à família, temos os nossos trabalhos, as nossas profissões, os nossos afazeres diários, mas tem que também colocar essa questão do organograma de estudos dentro dessa rotina, dentro desses afazeres, quase que como uma obrigação. E com isso, você pode ter certeza que você fica mais próximo da aprovação, fica mais próximo da classificação. Porque concurso, claro, tem seus mistérios, mas você pode tranquilamente vencer todos esses mistérios. Por exemplo, a questão do tempo de estudo. O tempo de estudo você tem que dividir conforme as disciplinas. Qual a disciplina que você tem mais facilidade, que tem mais dificuldade? Você vai priorizar seu tempo para aquelas que você tem mais dificuldade. Mas comece sempre por aquelas que você tem mais facilidade, para que você não sofra um impacto muito forte com certas disciplinas que de fato não são do nosso dia a dia. Eu diria assim, em termos de concurso, de previsão, eu diria a vocês que, reparem bem, o momento houve um enxugamento total de concursos no Brasil. Então, isso está represado. Uma hora isso vai explodir, porque vai haver necessidade, né? Os órgãos públicos têm que funcionar. Então, uma hora isso vai explodir. Que comece agora em 2021, prolongue em 2022, mas vai ter que ter concurso. Vocês sabem que a vacância anual é muito grande. Então você tem na área bancária, você tem, por exemplo, na área fiscal, que são segmentos que tem que funcionar, e tem que funcionar com pessoas preparadas. Não é qualquer pessoa que pode ser bancário, não é qualquer pessoa que pode ser um auditor fiscal. Então tem que ter concurso, não vai poder fazer remanejamento de um órgão para o outro. Então nós temos, por exemplo, a previsão hoje de concursos em todo o Brasil dos tribunais de contas do Estado. Nós temos a previsão das polícias civis. Então são áreas bem específicas. Nós temos previsão também da área fiscal. Então nós temos hoje um manancial muito grande de concursos a serem realizados. Uma hora isso vai explodir. Aí você tem que estar preparado. Então essa preparação é agora. Existem concursos que requerem uma preparação de 2, 3 anos. Então você tem que estar apto a ser um desses concorrentes. Então prepare-se, os concursos vão começar a acontecer. Tanto os locais, estaduais e municipais, como os federais das 3 esferas. Isso vai ter que acontecer. Uma hora isso vai explodir. Prepare-se. Os cursinhos também têm que estar preparados. Não adianta o candidato querer se preparar e não encontrar uma estrutura adequada. Então nós temos hoje em São Luís o Júris Concurso. Lá você tem toda uma estrutura, tanto física quanto pedagógica, direcionada para a sua preparação. Então nós temos, por exemplo, uma excelente equipe de professores experientes, professores inclusive praticamente todos concursados, então também são concurseiros. Nós temos hoje uma estrutura, por exemplo, pedagógica, com orientações bem específicas. Você pode procurar a pessoa especializada no assunto para ter uma orientação de como estudar para concurso, como fazer o seu cronograma de estudo, como ter o seu ambiente. E, além disso, você tem também uma estrutura física, onde nós temos um espaço em que você pode estar presente, utilizando para, às vezes, em casa você não tem um ambiente adequado de estudo. Então, você pode ir para o Júris e lá você vai encontrar esse ambiente. E nós também dispomos para os alunos alguns livros
os livros mais essenciais que o aluno pode utilizar em loco. Ele pode utilizar lá no nosso mezanino de estudos, que ele vai ter todo esse suporte. Além disso, nós podemos também falar na questão do material didático. Os próprios professores preparam os seus materiais, então eles são sempre atualizados. E além do mais, além disso tudo, nós temos os cursos online, né? Nós temos também uma sala de estudo que você pode alugar as cabines e ficar lá praticamente isolado para continuar seus estudos com toda uma estrutura adequada. Então, em termos assim de referência para concurso, eu acredito que em São Luís nós temos já o Júris Concurso, o Júris Vestibular, o Júris Online, e isso tudo vai dando esse suporte que você busca, né? De que você precisa para a sua preparação. Então, turma, nós vamos estar aqui semanalmente, nós vamos estar aqui todas as vezes que houver necessidade, batendo esse papo com vocês. Uma hora comigo, outra hora com outros especialistas nessa área de concurso. Mas assim, sempre focando a sua aprovação, sempre focando a sua classificação. Porque às vezes não basta passar no concurso, às vezes é preciso ter a classificação também. E a referência que nós temos é o nosso alto índice de aprovação. O Júris já aprovou mais de 4.000 alunos. O Júris tem uma história, então nós temos que seguir essa história. Eu recomendo a vocês entrarem em contato com as nossas redes sociais, ligue para os telefones que estão aqui, para que você tenha mais informações sobre as novas turmas que nós estamos abrindo. Só aqui no Maranhão nós temos uns 6 concursos previstos. Nós temos a Lema, nós temos a IMAP, nós temos agora o TCE e nós temos ainda os da Prefeitura. Esses concursos vão se realizar, uma hora eles vão ter que se realizar, mas você tem que estar preparado. Nós temos uma turma chamada Turma Especial e nela você vai ter as disciplinas básicas para os seus estudos. Você vai ter português, informática, raciocínio lógico, matemática, direito constitucional e direito administrativo, que são disciplinas que estão sempre presentes em concurso. E essa preparação é feita sempre visando as grandes bancas, CESP, Sesgran Rio, Getúlio Vargas, Carlos Chagas, e com isso nós temos certeza que você vai se sentir mais seguro e vai se sentir também um concurseiro, tá bom? Então nós contamos com vocês.